Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Eu gostaria de compartilhar um pequeno texto e uma pequena reflexão da qual o Senhor tem palestrado no meu coração, de conversas com alguns amigos, pude refletir ainda mais a importância que nós precisamos nos atentar para o que eu vou falar rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, cita um texto muito conhecido de todos nós, que fala a respeito do espinho de Paulo, do espinho na carne do apóstolo Paulo. Faz essa referência, acredito que qualquer um já ouviu a respeito do que este homem falou e expôs através desse texto. E o que me chama a atenção é que, mediante a tantas revelações, mediante a coisas inefáveis, das quais o apóstolo Paulo mesmo retrata em suas cartas, das quais no mesmo texto do verso 12 ele diz que teve revelações das quais ele não poderia dizer, das quais ele não poderia anunciar, das quais ele não poderia argumentar, das visões transcendentes, de todas as revelações maravilhosas que o apóstolo Paulo experimentou. E em muitos debates, em argumentos de discussões, em mesas teológicas, se debate a respeito do espinho desse moço, do espinho do apóstolo Paulo. Percebe-se uma coisa, que nós, como servos de Deus, independente ou não de quem quer que seja, de quaisquer religião seja, perdemos mais tempo com aquilo que às vezes se torna desnecessário nas nossas caminhadas ou nas nossas vidas. Percebe-se que até hoje, mesmo não comprovado, mesmo que ainda não há um argumento em específico que retrata que espinho é esse que o apóstolo Paulo carregava no seu corpo, carregava sobre a sua vida. A Bíblia não descreve, a Bíblia não dá relatos, mesmo mediante a tantos debates, eles não conseguem chegar numa conclusão do que o apóstolo Paulo tinha na sua vida que representava esse espinho. Percebe-se que mesmo este homem, vendo tantas coisas, falando de tantas revelações, de tantas maravilhas, de tantos prodígios, de tantas igrejas abertas, de tantas almas ganhadas para o Senhor Jesus, percebe que nós perdemos mais tempo em descoberta com o espinho que este homem tinha na sua vida. Não falamos de suas revelações, não falamos de suas grandezas, de suas transcendências e de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vivenciou, mas perdemos mais tempo em descobrir qual era o espinho que o apóstolo Paulo carregava no seu corpo. E o que eu aprendo com isso? Nós estamos vivendo e adentrando um tempo onde pessoas, elas perdem mais tempo querendo saber do seu fracasso, da sua quebra, das suas misérias, das suas mazelas, discussões e tantas outras coisas. Perdemos mais tempo com coisas desnecessárias nas nossas caminhadas. Tem um texto no capítulo 43 de Isaías, versículo 25, diz o seguinte: eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões e por amor de mim e dos teus pecados, eu, Senhor, não me lembro mais. Se nem o próprio Deus, Ele lembra das transgressões que outrora cometemos, nós perdemos mais tempo em enfatizar o passado, em enfatizar o pecado, em enfatizar as quedas que os nossos irmãos caíram em outros tempos, que hoje já não nos convém mais lembrarmos. Se nem o próprio Deus, que uma vez uma pessoa sendo perdoada, redimida, transformada, Ele não lembra de seu pecado, porque nós, irmãos, nos lembraríamos? Porque nós precisamos perder tempo em lembrar das quedas, dos espinhos dos nossos irmãos. Ah, aquele irmão fazia isso. Ah, aquele irmão fazia e comete aquilo naquele período de tempo. Irmãos, não convém a nós lembrarmos ou perdermos tempo com espinhos que, irmãos, eu acredito que até hoje, como eu, muitas pessoas lutam constantemente para ser fiel a Deus, para honrar o seu Deus, mediante a todos os pecados que um dia, no passado, cometeu, tendo em Cristo encontrado a remissão, como diz aos Hebreus capítulo 10, esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e escreverei em suas mentes as minhas palavras, e acrescento, do seu pecado, da sua iniquidade, eu não me lembrarei mais. Irmãos, potencialize
aquilo que está na vida do seu amigo, do seu irmão. Mas não perca tempo tentando lembrar de como foi a queda dele. De como foi a queda dele. Eu me recordo aqui de quando Pedro estava preso, a igreja se prontificou em colocar-se em oração pela vida daquele irmão. Sabe por quê? Herodes prendeu Pedro porque em outro tempo ele mandou matar Tiago e o mundo celebrou com a morte do pastor Tiago. O mundo celebrou, sabe por quê? Pela queda de um pastor da igreja. Só que Pedro estava preso e a igreja se colocou em oração pela vida dele. Aquilo que seria apresentado como motivo de festa, como motivo de celebração, a Bíblia diz que a igreja se colocou em oração pela vida do apóstolo Pedro. A igreja orava e Deus enviou um anjo para libertar Pedro naquela prisão. Não percamos tempo, meus irmãos, falando da queda dos passados dos nossos irmãos, que nós precisamos que nós voltemos a orar ainda mais pelos nossos irmãos. Potencialize o que está na vida dele, enfatize o Deus que mostrou revelações, o Deus que tem feito coisas grandes, coisas inefáveis. Meus irmãos, que nós percamos mais tempo em potencializar o que Deus está fazendo na vida do seu irmão, na vida dos nossos irmãos, do que perdemos tempo em falarmos mal dos nossos irmãos. Nós somos servos de Deus. Deus está nos chamando para um tempo de reflexão, que nós venhamos entender nesta noite, que nós venhamos entender tudo aquilo que o Senhor ele está fazendo nas nossas vidas. Por quê? Porque da sua fraqueza, como Deus disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus que basta para todos nós, meus irmãos. É a graça de Deus, não é as nossas pressões, não é as nossas difamações que vamos conseguir chegarmos em algum lugar, mas que nós venhamos potencializar todos aqueles que o Senhor chamou, porque a graça do Pai basta para todos nós. Deus abençoe, em nome de Jesus.